Você, como um dos melhores, se não o melhor repórter do jornalismo policial, você deve estar acompanhando o embate de algumas autoridades sobre o mercadinho e o funcionamento dele dentro dos presídios. O governador Mauro Mendes tem feito muita afirmativa, inclusive de que não vai permitir, ou não iria permitir, de que voltasse os mercadinhos dentro do presídio. Algumas pessoas entendem, vai dizer assim, não, se ele quisesse ser bem tratado, ele, o bandido, né, o reeducando, que não cometesse crime. Tá, uma vez que ele cometeu, dentro do presídio, seria a obrigação do Estado poder suprir as necessidades, mesmo de quem cometeu um crime. O governador tem feito esse enfrentamento, mas diferente do enfrentamento do governador Mauro Mendes, algumas autoridades da área do judiciário, por exemplo, o doutor excelentíssimo desembargador, doutor Orlando Perry, ele tem falado com muita liberdade e conhecimento de causa de que não, de que o Estado não cumpre o papel dele nem aqui fora, nem lá dentro do presídio. E o dia que fizerem isso, aí sim não teria necessidade de ter um mercado dentro da penitenciária central do Estado. Eu estou vendo imagens ali. Você produziu algo com esse assunto, Didio? Produzindo porque é um assunto que está bem assim, em tempos de se falar, porque é o que se fala no momento, a questão dos mercadinhos. Algum juiz ou juiz acabou inibindo aí a decisão e não aceitando aquilo que foi colocado ou foi revogado pelo governo do Estado, de querer atribuir aí que a questão de mercadinho dentro da penitenciária central do Estado, ou outros presídios que compõem ou constituem o Estado do Mato Grosso, é o que acaba fomentando ou levando aí dinheiro para a facção criminosa. Lembrando que aquilo que é colocado, existe uma lei, né, de execução penal, existe toda uma prerrogativa. Aquilo que o Estado não dá conta, Popão, aquilo que o Estado não dá conta, os mercadinhos supriam. Só que houve uma organização. Aquilo que é praticado ou falado pelo próprio governo do Estado não contribui e não vão direto elencando a realidade daquilo que estaria dentro do presídio central do Estado, por exemplo. Um mercadinho que estava ali completamente organizado, a ASPEC que estaria funcionando em todo vapor, aquilo ali acabava agregando valores para alguns custeios que existem no sistema penitenciário e que não acabam sendo supridos pelo governo do Estado. Quando acabou com o mercadinho, no exemplo da PCE, o governo do Estado pegou um recorte do Sandro Louco, né, que é o Sandro Rabelo, que está no sistema de reclusão, aonde fizeram uma pergunta para ele de como que ele conseguiu, quando ele chegou da Penitenciária Federal e voltou para o Mato Grosso e estaria na PCE, como que ele se sustentava e levantava aquele dinheiro, para poder explicar o seu sustento e o que ele criou ou ele acreditou que ali haveria um lucro, ele proporcionou na época, anos e anos atrás, um mercadinho quando teve a sua criação, que seria de uma forma desordenada, que todo o estado de Mato Grosso saberia que lá teria um mercadinho, que lá quem não tinha como comprar era financiado, ou a pessoa pegava e o preço sempre ele é um pouco abusado ou abusivo, com R$10 a mais, com R$7 a mais, para que a pessoa pudesse pagar posteriormente, onde familiares fariam o depósito do dinheiro para pagar a compra que foi feita no mercado. Com essa fala do Sandro Louco, o governo do Estado fez um recorte e acaba atribuindo que até em tempos atuais, além do mercado estar funcionando na mão de facção criminosa, o que seria uma mentira, de acordo com a própria ASPEC, pois existiria ali uma lista de itens que eram apresentados e que estariam à disposição das famílias para que pudesse comprar o sabonete, o papel higiênico, a pasta de dente. Ele acabou utilizando isso como frase de impacto. Você viu lá, ó, o homem estava ganhando R$75 mil, mas nunca o governador se preocupou de saber se aquilo que ele falou seria de tempos reais ou de muito tempo atrás. Porque hoje o mercado estaria funcionando discretamente com tudo aquilo que está na lei, com a equipe jurídica, com o próprio policial penal, que seria o presidente desta associação, com dinheiro ou aquilo que era arrecadado, que era transformado ou distribuído para pagar contas da PCE.
E aí, quando falaram que ia acabar com o mercadinho e contestaram a própria classe, o governo do estado, ele falou assim, ó, não se preocupe, secretário de Segurança Pública. Aí o secretário falou assim, ó, a gente aqui só para PCE nós vamos passar por ano aí 1 milhão e pouco de reais. Em torno de 100 a 150 mil para custear aquilo que precisa aí de trocar um computador, arrumar uma tomada, algo aqui, algo ali, que é para o benefício daqueles que estão na ponta, na qualidade de serviço e de ambiente de trabalho, que são os policiais penais. Existe essa promessa. Agora eu pergunto, de quando parou com o mercadinho? Já foi feito esse repasse? Eu vou até perguntar isso aí direcionado ao presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Está faltando papel? O computador está funcionando? Aquela torneira que não presta mais, ou aquele banheiro que é utilizado pelos policiais penais, está em comum acordo? Está tudo certo? Só que existe aí um confronto de ideias ou de opiniões entre o judiciário, através do desembargador Orlando Perry, que fez uma vistoria na PCE, constatou os maus tratos e até mesmo tortura que foram elencados em um relatório constituído não só pelo desembargador, mas por representantes constituídos da Ordem dos Advogados e outras pessoas, além do contestamento do governador. A fim daquilo que o governador quer fazer, ele quer explicar que deu certo aquilo que ele fez e aquilo que o judiciário fala que é inconstitucional ou aquilo que está sendo praticado, o governador não fala. O governador não fala dos maus tratos, o governador não fala do uso abusivo, o governador não fala que ele quer fazer isso ou quer fazer aquilo ou que a cadeia está em crise. Portanto, tudo isso que está acontecendo, Pop, ele acaba refletindo no Estado. Para poder combater o crime de quem está no sistema de reclusão, eu volto a repetir, se trabalha com a inteligência, na altura daquele que está à frente como chefe maior de um estado, que é composto por vários municípios, e existe todo um trabalho intelectual, onde existe uma polícia capacitada. Mas, lamentavelmente, alguém fica empreendendo o governador, falando para esse governador, faz isso. Se o senhor fizer isso, vai ser presidente da República. Se o senhor fizer isso, o nome do senhor vai estar forte para 2026. Mas não é assim que vem acontecendo o descontentamento, a falta de comprometimento não está aí sendo ampla ou de uma forma macro, né? Para aqueles que estão na ponta da lança, que são os trabalhadores. Existe polícia militar que está revoltada com o governo do estado, existe a polícia penal que tem um estatuto que até hoje não foi aprovada, existem vários elementos que possam constituir ou possam construir um bom governo com uma Secretaria de Segurança Pública equilibrada, aonde todos ficarão a favor da sua ação e poderão aí bater palma de pé para o governo do estado, mas não dessa forma como ele está querendo atropelar de acordo com a própria justiça e o desembargador Orlando Perry. Por isso, fizemos uma matéria aí explicando algumas falas que foram recortadas, agradecendo o Olhar Direto, agradecendo o Lê Agora e todos os sites e plataformas que vêm dando espaço para que a opinião pública possa ser trabalhada e que as pessoas não sejam induzidas em frases de impacto ou interesses pessoais e políticos num futuro bem próximo, Popão. Didio, fica fácil demais tabelar contigo, irmão. Play neles. Socorro, gente! Fui torturado aqui pelo policial do Gil, me trouxe até a cela, chegou na cela, me desmaiou 3 vezes, pisou na minha cabeça, torceu meu pé. O prato feito por eles aqui, um balde, né? Do Cargill. Tá? Com comida ainda. Senhores, hoje o governo faz um esforço gigantesco para combater as facções criminosas. Nós temos aí circulando nas redes sociais, na imprensa, um áudio de um líder da facção criminosa aqui, dizendo que faturou 75 mil reais por mês com esses mercadinhos. De 15 dias eu tenho um lucro de 25 a 30 mil. Então, quando fechasse no mês, eu tinha um lucro de 70 a 75 mil por mês. Como que pode ficar num trem desse aqui e já tá pagando pelos erros? Eu não aguento.
E as opiniões acabam sendo variadas entre o Executivo do Estado, juntamente com o próprio Judiciário, com todas as polêmicas que acabam sendo geradas entre o governador do Estado e os juízes que acabam constatando os maus-tratos e a tortura dentro do Presídio Central do Estado, além da autoridade do próprio governo do Estado em querer atribuir que toda a situação de mercadinho, a qual o mesmo acaba apontando, seria um dos maiores problemas que o Estado viria enfrentando e precisava resolver. Há muito tempo, o próprio governo do Estado já teria conhecimento do funcionamento do mercado ou daqueles que estavam à frente do mercado. Uma associação a qual estava organizada e ali tudo aquilo que o governo do Estado não conseguia suprir, aquele que Educando ou Recuperando teria à sua disposição para poder depositar e adquirir. Eu tinha as cantinas aqui, eu era responsável das cantinas aqui, e foi aceito porque eu que tive a ideia. Eu tinha no lucro assim, quinzenal, de 15 dias, eu tinha um lucro de 25 a 30 mil. Então, quando fechasse no mês, eu tinha lucro de 70 a 75 mil por mês, em cima das compras. Na visão do governo do Estado e dentro do seu discurso, ele acaba fomentando que o mercado estaria em posse de uma facção criminosa. Algo que pegou como recorte no depoimento de um faccionado e replicou por diversas vezes que ele estaria até hoje comandando o mercado. Mas no contexto geral, não foi explicado que essa modalidade do mercadinho, lá quando começou, dentro das penitenciárias do estado de Mato Grosso, ela estaria ali como oportunidade para aqueles que não teriam dinheiro para poder comprar, alguém estaria suprindo e viram uma forma de ganhar dinheiro mesmo no sistema de reclusão. Mas isso foi passado. Mas atualmente era uma associação que tomava conta, composta por policiais penais e a própria comunidade externa. Mas o governo do estado, ele viu que dentro do presídio ou das penitenciárias do estado de Mato Grosso, uma forma que ele teria para poder agredir ou até mesmo alcançar os seus interesses políticos ou até mesmo estratégicos era pressionar ou até mesmo endurecer aquilo que estava na sua competência. Por mais que ele tenha retirado de dentro dos presídios e penitenciárias toda a situação de mercadinhos e as visitas que foram endurecidas no sistema penitenciário, não consegue suprir ou existe uma promessa a qual será monitorada a partir de agora. Com a retirada do mercadinho, que pagava muitas contas para o governo do estado no sistema penitenciário, há uma promessa por parte da Secretaria de Segurança Pública, que afirma que aproximadamente 1 milhão por ano será repassado para as penitenciárias ou para o Presídio Central do Estado, que é uma referência. Ou R$150 mil aproximadamente, que estarão aí sendo disponibilizados para custear aquilo que precisa arrumar ou até mesmo consertar ou comprar entre mantimentos para o sistema penitenciário ou a comunidade interna, ficarão à disposição. Quem não tem prato, come como? Espera o outro comer para ele se alimentar. Tem 430 presos descalços. Vai sair tudo por feira do pé. Questão de atendimento, o atendimento de enfermaria aqui está tendo descaso. Está tendo descaso a questão da enfermaria. Porque tem preso aqui que tem muitos presos com hemorroida, preso com tuberculose escapando sangue, tem preso que é diabético, tem preso que tem hanseníase, que não está tendo medicamento, tem preso com HIV, que não está tendo medicamento, tem preso com suspeita de HIV, que é para questão para ir na enfermaria, para fazer os exames. Não é, pessoas que são tiradas, aqui tem 5, eu acho que tem 5. Que tem ferro na perna e está expurgando pus, saindo sangue, rejeitando, está saindo carne. Então a gente... Talher. Na mão. Me passa, por favor, isso aqui. Filmar, por gentileza. Esse é um prato feito por eles aqui. Um balde, né? Do Cargill. Mas é algo que está sendo monitorado e ficou na promessa. Filas imensas, operadores de leis que pegam fila, além de outras situações que tentam impedir a visita de parentes ou conhecidos no sistema penitenciário.
Uma confusão que acaba acumulando na porta dos presídios ou da Penitenciária Central do Estado inúmeras pessoas que estão revoltadas com a postura ou até mesmo a régua que foi colocada por igual daquele que praticou o crime ou daqueles que são apenas familiares. Tá aqui pro povo que fala, não é assim que vai resolver, gente. Eu vou perguntar, doutor, nesse horário também, direito de mãe, não vem aqui, né? Em entrevista para um site local, que é Olhar Direto, o próprio governador acaba afirmando que não irá fraquejar, sempre com as palavras ou frases de impactos, que as leis são frouxas, que isso vinha há muito tempo acontecendo no olhar ou embaixo da barba do próprio executivo estadual. Ele acaba falando lá em Brasília que eventuais falhas na distribuição de insumos devem ser corrigidas, mas que isso não justifica a manutenção dos mercadinhos. Segundo ele, tais estabelecimentos são utilizados para o financiamento de facções criminosas, sendo que todo aquele dinheiro que é arrecadado, ele retorna para o próprio sistema penitenciário, mas é algo que nunca se preocupou em ver qual eram os custos ou o que a própria cadeia ou penitenciária estaria precisando. Entre sua fala, o próprio governador do estado, durante a entrevista ao site Olhar Direto, abre aspas, ele afirma, se o Estado está falhando, tem que consertar a falha. Não dá para justificar uma coisa errada porque alguém está errando. Agora, o mercadinho não vende pão, não vende água, ele vende cigarro, tantas outras coisas. Ele foi controlado pelas facções criminosas. O líder de uma facção disse que faturava R$75 mil por mês com o mercadinho do Presídio Central do Estado, durante anos e anos, declarou o governo do estado, sem ir em loco e sem conhecer a realidade daquilo que foi falado. Mas eu discordo plenamente dela também. Por que eu discordo? Senhores, hoje o governo faz um esforço gigantesco para combater as facções criminosas. Nós temos aí circulando nas redes sociais, na imprensa, um áudio de um líder da facção criminosa aqui, dizendo que faturou 75 mil reais por mês com esses mercadinhos. Ora bolas, e o Estado tem um dever de fornecer, e eu garanti isso, que o Estado vai fornecer aquilo que a lei determina que forneça. O Estado tem condição de fornecer. Se não forneceu, alguém errou aí no passado, nós vamos consertar esse erro. Se precisa fornecer sabonete, o Estado tem que fornecer sabonete. Se tem que entregar pasta de dente, o Estado tem que fornecer pasta de dente. Então não tem justificativa para ter um mercadinho que, historicamente, ele foi coordenado por facções criminosas. E tem depoimento feito lá no GAECO, circula, dizendo, né, que isso era assim, nas barbas de todos nós, do próprio executivo, do próprio judiciário. Então, nós temos que reconhecer que não é papel. O Conselho Nacional do Sistema Penitenciário já recomendou fechar todas em todo o Brasil. Então nós temos que fazer a coisa certa. E o certo é, o Estado tem um dever de fornecer aquilo que a lei determina a quem está preso e nós não podemos permitir esse tipo de comércio lá dentro, que isso foge ao controle e ao objetivo de uma penitenciária. Quando o recuperando ou aquele faccionado afirmou que estaria ganhando dinheiro, seria na época quando chegou no Presídio Central do Estado e teria vindo de um presídio federal para poder manter a sua família ou ter uma renda mesmo no sistema de reclusão. Algo que dentro do contexto geral não foi explicado, apenas uma frase de impacto do governador, acreditando que o mercadinho seria um mercado de luxo, onde haveria uísque, cigarros importados ou todos aqueles materiais de consumo de alta qualidade. Sendo assim, o mesmo não olhou a lista de compras ou de produtos à disposição, a qual era colocado pela própria SPEC, que foi extinta e faz muita falta no sistema penitenciário. Já o judiciário, o próprio Orlando Perry
desembargador, juntamente com aquele que é responsável pela vara de execução penal, Geraldo Fidelis, são contra o comportamento do governador, que vai de encontro às decisões não constitucionais que acabam aí fomentando mais ódio e mais desorganização em um sistema que estava entrando no eixo e que há muito tempo se vinha construindo a ideia de manter a paz, a tranquilidade ou até mesmo a ordem pública no sistema penitenciário. Está acontecendo torturas na unidade aqui de Cuiabá. Nós temos relatos, isso nós estamos apurando, que está acontecendo torturas na unidade aqui de Cuiabá, na PCR. E nós vamos apurar e vamos fazer a responsabilização daquelas pessoas sobre as quais recai a custódia desses presos. Se for verdadeiro esse fato que nós estamos apurando, nós vamos punir com rigor os torturadores. É a tortura por parte de agentes? Exatamente. E foi a denúncia feita pela família? Pela família e também pelos próprios presos. Tudo que pode ser organizado, ele terá um reflexo positivo no sistema. Basta apenas querer ou trabalhar em conjunto. Aqueles que são inimigos do Estado ou aqueles que são inimigos do próprio crime, não se trata daqueles que estão na ponta da lança ou daquele sistema um pouco defasado e que está aí à mercê da própria vontade ou desejo particular de um governo de Estado. Toda essa situação ela é acompanhada em todo o estado de Mato Grosso, onde há muitos que não têm o conhecimento, acabam até aprovando tal atitude do governo do estado do Mato Grosso, mas desconhecem as reais estruturas ou condições do próprio profissional do sistema penitenciário, como é o caso do policial penal, que não tem o seu estatuto aprovado, que falta algumas regalias ou pautas a ser discutidas e que não acabam sendo aí colocadas à disposição daquele que poderia resolver. Como é o caso da Polícia Militar, que está buscando reajustes a tempo e um RGA que não está de acordo com aquilo ou com aquele valor a qual há muito tempo a própria categoria vem buscando. São várias situações que precisam ser alinhadas, mas a preocupação maior dentro do sistema penitenciário ou da Secretaria de Segurança Pública de um governo de estado é trazer a tolerância zero, mas apenas para as situações que é de acordo com a própria vontade ou do interesse em comum de um executivo estadual. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Ô Didi, parabéns por tua matéria e para quem editou, porque você oportunizou aí o governador, você também oportunizou aí uma autoridade da área do judiciário, como por exemplo o desembargador Dr. Orlando Perry. E se na matéria faltou alguma informação, a Secretaria de Comunicação ou a própria Secretaria de Segurança do governo Mauro Mendes entender que faltou informação, o jornal segue ao vivo para mais de 100 municípios dos 142 até às 13h30. Estamos à disposição de atualizar as informações, ok?